vamos lá. Depois dessa explicação, vamos imaginar o seguinte. O nosso planeta Terra, né, ele tem um campo magnético, né? O polo sul geográfico, né, é como se fosse o nosso polo norte magnético, né? Então as linhas de campo saem do polo sul geográfico, né, no caso o polo norte magnético, e entram, né, no polo sul aqui no caso magnético e norte geográfico, tá? E lembrando que o vetor de polo magnético, né, orienta sempre nessa direção aqui, né? Então, se eu tiver uma imazinha aqui, né, se tiver uma pequena imazinha, ele estaria com o vetor apontado para cima, tá? E vai estar na mesma direção em sentido do campo magnético, tudo bem? O campo magnético terrestre, ele é da ordem de 3 vezes 10 a menos 5 Tesla, tá? Tesla é a unidade de campo magnético. E é um campo muito fraco, né? O que acontece? Vamos fazer algumas analogias. Vamos supor, por exemplo, você tem um prego, né, um material metálico. Como eu disse na aula anterior, a gente consegue magnetizar um material de ferro, tá? Um objeto metálico, por exemplo. A gente viu aquele experimento que você enrola um fio, né, um fio de cobre, um fio metálico, você liga uma corrente nele, né, corrente de movimento gera um campo magnético, então você acaba magnetizando o ferro no caso, né, ele acaba virando um ímã, né? E a gente já viu por que isso acontece, tá? Só que acontece, fazendo analogias, o ferro, né, ele tem também dipolos lá dentro, né? E os dipolos deles, quando não tem, no caso, um campo magnético forte, né, só o campo magnético terrestre, o campo magnético fraco, é como se os dipolos deles tivessem cada um uma orientação, um para cá, um para cá, um para cá, né? E se a gente fosse somar, né, vetorialmente esses dipolos, é como se a resultante fosse nula. Então, o fato da resultante ser nula, esses dipolos, significa que o ferro, né, o objeto metálico, não consegue magnetizar, certo? O fato, por exemplo, se ele tivesse uma resultante diferente de zero, apontando uma direção que a gente vai ver daqui a pouco, esse objeto metálico ele é magnetizado. E o que não acontece, cada um está num sentido, então vetorialmente um lado acaba anulando o outro, certo? A gente pode fazer uma analogia com o corpo humano, tá? É como se nossos spins tivessem cada um numa direção, certo? Sem o campo magnético forte, né? No caso só do campo magnético terrestre, e o que está para cima está para baixo, certo? Então a gente não consegue ter uma resultante diferente de zero. Uma resultante nula é nula no caso dos spins, né? Do vetor de polo magnético, a gente que é o pequeno imazinho lá que eu falei para vocês. Então por isso que o nosso corpo humano, respondendo a pergunta, né? Essa pergunta é o fato dos prótons de hidrogênio do nosso corpo terem as mesmas características de um ímã, faz com que o nosso corpo seja magnetizado? E a resposta é não, tá? Por quê? Porque quando ele tem só a presença de um campo magnético terrestre, que é fraco, eles não, vocês vão ver por quê, eles não se alinham, então a restante é nula, né? Fazendo um paralelo, como se você tivesse um ferro, um objeto metálico, sem a presença de um campo forte, e ele não é magnetizado, tá? Agora, a gente vai ver quando você tem a presença de um campo magnético externo, um pouco mais forte. Como, por exemplo, fazendo um paralelo com o corpo humano, a presença do corpo humano dentro da máquina de ressonância magnética. Como vocês podem ver, 1,5 Tesla. O campo magnético terrestre está na ordem de 3 vezes 10 a menos 5 Tesla, ou seja, é muita diferença, é muito mais forte, né? Então, vamos lá, vou fazer paralelos por enquanto. Vou pensar no ferro. O que acontece? Como eu expliquei para vocês, o ferro sem a presença de um campo magnético forte, né, quando ele está só com a presença de um campo magnético terrestre, que é fraco, os spins encontram nessa direção aqui, sentido, aleatório, ou seja, não tem uma resultante. Quando você tem, por exemplo, você coloca um ímã próximo de um ferro, né, tá? É como se as linhas de campo do ímã alinhassem os spins daqui, ou seja, os vetores de polo magnético do ferro. E o que significa esse alinhamento? Tá? Quando eles se alinham, a gente pode fazer um paralelo, é como se o ferro virasse um ímã. Tá? Vocês vão ver mais para frente que eu vou explicar para vocês. No exemplo que eu falei anteriormente do eletroímã magnetizando um clipe, né, que eu no final anterior.
Mas olha que legal, quando você tem um ferro na presença de um campo magnético muito forte, no caso o ímã, né? O vetor de polo magnético ele se orienta, tá? Você pode ver na mesma direção e sentido do campo magnético. Ou seja, o que era ferro, né, acabou virando um próprio ímã. Né? Então você consegue magnetizar um objeto de ferro, tá? Agora, o que acontece fazendo um paralelo com o corpo humano, tá? É um processo análogo, porém tem algumas diferenças. No objeto de ferro, todos os dipolos estão na mesma direção e sentido das linhas de campo, tá? Quando esse B0 tá como se fosse um campo magnético, tá? Na ordem de 1,5 Tesla, vamos pensar que o corpo humano entra na máquina de ressonância magnética. Vamos pensar que naquela direção Z lá que eu falei para vocês, é ligado a um campo, tá? E o que acontece? Eles não passam a ficar mais assim, aleatório. Eles passam a se alinhar, tá? Parte vai para cima, parte vai para baixo. Uma pequena diferença que para cima fica um pouquinho maior, tá? Paralelo, a gente faz pode falar que os que estão para cima, no mesmo sentido do campo, é como se tivesse uma baixa energia. E o antiparalelo é como se tivesse uma alta energia. Depois eu explico mais para frente. Então, eles se orientam de dois sentidos, tá? Quando eles estão com o campo magnético muito forte, tudo bem? Então, essa é a diferença, por exemplo, se a gente fosse comparar com o ferro. Né? O ferro, as linhas estão na mesma direção e sentido, tudo bem? Só por curiosidade, né? Vou explicar para vocês. Quando a gente tem esse experimento, né? Por que esse eletroímã consegue magnetizar isso aqui, né? Atrair, no caso? Porque quando você tem esse ferro, quando você liga a corrente, né? É como se o campo magnético daqui orientasse as linhas de campo. Então isso aqui acaba virando um ímã, né? Então esse aqui embaixo vira o polo norte e aqui em cima vira o polo sul. Então ele acaba atraindo o clípse, tá? E é um experimento bem legal de se fazer para a gente ter uma noção. Tudo bem?